você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 8. Nós leremos do verso 35 e diante, até o versículo 39. Quem achou, diga amém. Amém, Moisés. Só o irmão achou. Há uma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem, né? É importante que você traga a Bíblia, exercite abrindo a Bíblia, mas você também pode seguir ali no projetor. Mas por que você deve abrir a Bíblia e entender onde estão os textos bíblicos na Bíblia? Porque se alguém lá fora perguntar, você sabe onde está. É apenas para que você tenha condições de ler junto comigo o mesmo texto. Mas é importante que você traga a palavra de Deus, a Bíblia, para a igreja. Vamos juntos. Obrigado, amado. Então o povo saiu para ver o que havia acontecido. O que havia acontecido? Vamos olhar para mim agora um pouquinho antes de ler o restante do texto. Este é um episódio de extrema importância e significância no mundo espiritual. Por que importância? Porque Jesus deixa claro que uma pessoa que precisa de libertação dá sinais. Repita comigo, por favor, assim. É claro, se você entender que isso faz parte de um plano, de um projeto, de algo da parte de Deus para a tua vida. Senhor Deus, eu quero enxergar esses sinais. Porque na quarta-feira passada nós entendemos que eu posso estar na igreja e estar o quê? Cego. E se eu estou cego, eu não consigo ver os sinais. Por que um sinal existe? É para determinar uma regra. Os sinais existem para determinar uma regra. Quer ver uma coisa muito simples? O sinal vermelho significa pare. E o amarelo? Atenção. E o verde? Siga. Todos nós sabemos disso. Por que sabemos? Porque aprendemos. Imaginemos que se não tivéssemos aprendido, que caos seria no trânsito? Embora alguns não respeitam os sinais, alguns não obedecem os sinais, alguns não creem nos sinais. E agora, para mais do que uma informação, muitos que batem por avançar o sinal, ele sabe que ele tinha que parar. Ele sabe que ele não podia avançar o sinal, mas ele negligenciou o sinal. O que é negligência? Ele sabe o que tem que fazer, ele entende o que tem que fazer, ele vê o que tá para fazer, mas ele optou pelo risco. A libertação, irmão, nós não podemos correr o risco de não ter passado por um processo de libertação. Este capítulo, no livro de Marcos, capítulo 5, trata sobre o mesmo assunto em Mateus, capítulo 8 e Lucas, capítulo 8. Todos tratam sobre a mesma coisa. Significa que essa história teve importância e relatada por 3 discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos de Jesus, porque tinha relevância. Somente o Evangelho de João que não trata desse assunto. Por que Mateus, Marcos e o Lucas tratam desse assunto e o Evangelho de João não trata desse assunto? Não é porque não era relevante. É porque João trata
lá no capítulo 8, o que é que acontece quem não tem a libertação, não consegue enxergar o que está em Marcos, em Lucas e em Mateus. E pelos fatos históricos, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Depois o de Lucas. Depois o de João e por último aí então Mateus. Será que esse fato de data, essa cronologia é relevante? É. Porque no momento em que foi escrito por Marcos, João falou, agora vocês viram o que vocês não sabem o que estão vendo, eu vou explicar para vocês. Aí ele relata sobre a importância da libertação no capítulo 8 de João. Aí os dois outros apóstolos, quando vão escrever, já dão riqueza de detalhes, porque além daquilo que eles ouviram, além daquilo que foi contado para eles, além daquilo que eles viram fisicamente, agora eles compreenderam o quê? Espiritualmente. Por isso eu optei em ler Lucas capítulo 8. E essa é a história. Ela começa assim. Vamos voltar lá no verso 26. Versículo 26, por favor. Eu fui claro, amados? Até aqui? Bem claro? Vamos lá. Então, rumaram para uma terra dos Gerrasenos, ou Gadarenos. E o que é o Gadareno? O que significa essa cidade? Fica em Gadara. Jesus passou ali só uma vez. E acontece um fenômeno ali. Uma pessoa endemoniada começa a revelar o processo de libertação que Jesus pode fazer com o homem. Certamente você já leu o texto, mas eu quero ler com você. Que fica à frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro, leiam, um homem possuído de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia onde? Nos túmulos. Primeiros sinais. Ao longo viu que Jesus desembarcou, veio à cidade, entrou na cidade, isso incomoda, Jesus incomoda aquela pessoa. Qual é a primeira manifestação de incômodo? Qual é a primeira manifestação daquela pessoa endemoniada? Ela ficou incomodada com quem? Com Jesus. Queria que você pensasse quantas pessoas você conhece quando você vai falar de Jesus que fica incomodado. Que você chama para orar e fica incomodado. Que você diz para ela que você está orando por ela e ela fica incomodada. Fica com cara de deboche. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas aqui neste lugar, quando você chama para ir ali no cantinho orar com você, ele acha logo que tem alguma coisa errada com você? Quantas pessoas já passaram por aqui, que se você chamasse para orar ali, e botasse sobre elas as mãos, ela iria cair porque estava cheia de demônio? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Agora a igreja já tem a liberdade, já pode entender isso com mais tranquilidade. Quantas pessoas se incomodam com o tempo do culto? Pastor, por que é isso? Por que é aquilo? Os sermões de Jesus, o mais rápido, demorou 6 horas e a galera ficou com fome e o pessoal estava morrendo de fome a ponto dos discípulos falarem o quê? Para ele. Manda eles para onde? Já tinha 3 dias, irmão, não eram 6 horas. Já tinham passado 3 dias. Não eram 6 horas. Em alguns lugares, se o culto passar um pouquinho, 10 minutos depois da hora que é combinada, a galera já está como? Incomodada.
Quantas pessoas começam a ler a Bíblia em casa e começa dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, dor em tudo que é lugar, se sente incomodado. Você acha que isso é normal? Você vai num filme de cinema que você paga, e lá não é grandes coisas, e você fica ali 2, 3 horas, sentado num lugar gelado, com uma porção de cheiro de mofo, e quando é lotação, aquelas lançamento, você pega uma fila 1, 2 horas antes, compra uma pipoca murcha de R$ 50, porque senão você não acaba de ver o filme, de tão longo que é o filme, e não fica incomodado. Mas para as coisas espirituais você fica incomodado. Antes de vir para cá, eu assisti um programa antigo de um pastor americano, Jim Swaggart. E ele estava dizendo que quando João Batista começou a pregar no deserto, sabe qual era a palavra de João Batista? Raça de víboras. Por que vocês não estão preocupados com quem está vindo aí? E a Bíblia diz bem claro que aquelas pessoas que ouviam a mensagem de João Batista ficaram como? Incomodados. Esse é o primeiro sinal de pessoas oprimidas por Satanás. Elas se sentem incomodadas com as coisas espirituais. Ela consegue ouvir uma música popular, ela consegue, não estou dizendo que é errado, pecado, nada disso não. Mas quando se coloca um louvor, seja ele qual for, ele não tem 3 ou 4 minutos de tempo para adorar ao Senhor. Se sente como? Incomodado. Certamente você já passou pela Cinelândia, ali próximo ao metrô, e ali normalmente tem algumas pessoas de terno, aqueles ternos bem antigos, e com um megafone dizendo que Jesus está voltando. Quantas pessoas, ao ouvirem apenas isso, zombam, riem e se sentem o quê? Incomodados. Que coisa triste. Que coisa triste. Deveríamos nos incomodar por outras coisas, como, por exemplo, uma notícia que eu recebi hoje pela manhã, assim que estava saindo. Próximo aqui à igreja, uma pessoa em depressão pula na frente de um ônibus e morre atropelado. E fiz o seguinte comentário: o nosso bairro está em depressão. As pessoas que estão lá fora precisam serem incomodadas com a mensagem da libertação. As pessoas que andam com você precisam ser incomodadas com a mensagem de Jesus, com a mensagem de arrependimento, com a mensagem da cruz. Entende o que está acontecendo? Jesus chega numa cidade como a nossa. E ali havia uma pessoa que estava endemoniada. E qual o primeiro sinal? Se sentiu incomodado. Segundo sinal. Vamos ler juntos? Versículo 27, volta um pouquinho. Não se vestia. Agora é muito fácil você ver isso, né? Como que o demônio destruía aquela pessoa? Quando uma pessoa não se veste, ela não pode viver o quê? Em coletividade. Isso chama o quê? Isolamento. Compreendeu o que o diabo fez ali? Tira a roupa daquela pessoa, ela não pode viver na coletividade, ela tem que viver aonde? Escondida, isolada. Qual é o segundo sinal de uma pessoa endemoniada? Não consegue viver em coletividade. Você conhece alguém? Não, pastor, prefiro andar sozinho. Beleza. Vamos entender qual é o fundo disso. Vamos entender qual é a causa disso, qual é a situação, qual é a artimanha ardilosa de Satanás para fazer você não andar em comunhão. Em comunhão com teu pai, em comunhão com a tua mãe, em comunhão com seu
patrão, em comunhão com o seu empregado, em comunhão com o seu pastor, em comunhão com seus irmãos. Por que você não consegue viver em comunhão com ninguém? Por que todo mundo está errado e você é o único certinho da face da terra? Tem alguma coisa errada em você, irmão. Tem alguma coisa acontecendo aí. Algumas pessoas tiraram dessa região espiritual a responsabilidade e trouxeram isso para o psíquico, para a parte psicológica, dizendo, não, ele tem um transtorno de humor. Ou ele é um bipolar, ou ele é um esquizofrênico, ou ele é isso, ou ele é aquilo, ou ele é aquilo outro. Pode ser que tudo isso seja consequência, são sinais aditivos, são sinais que estão colados, nada mais, nada menos do que a opressão do diabo sobre a vida de uma pessoa. Compreende? Os irmãos estão compreendendo? Nada mais, nada menos do que a proposta do diabo, e matar, roubar e destruir. E aí nós cientificamos isso. Vou repetir a palavra, talvez alguns não compreendam. Nós trouxemos do mundo espiritual para o mundo físico, dizendo através da ciência, não, é uma doença comportamental, desvio de humor, precisa tomar hormônio, precisa fazer academia. Então, isso tudo é legal. Mas se você não resolver o espiritual, não vai resolver o físico. Porque existem sinais. Qual é o primeiro? Incômodo. Qual é o segundo? Isolamento. Entende? A pessoa não consegue conviver com nada. Estado de irritabilidade altíssimo, estado de estresse altíssimo, estado disso altíssimo. Tudo que não é bom é alto. E tudo que é bom é baixo. Amor próprio, baixo. Misericórdia, porque misericórdia, a gente não exerce misericórdia para nós mesmos. É um dom que nós exercemos na coletividade. Isso eu dependo de quem para exercer? Do outro. Bondade. Está lá, frutos do Espírito, capítulo 5 de Efésios. Gálatas 5. Bondade, eu posso ser bondoso para mim mesmo? Brincadeira, né? Longânimo, eu posso ser longânimo comigo? Não. Manso, não, eu sou mansinho, eu e eu. Legal. Estão entendendo? Está claro? Pastor, agora eu estou entendendo o que está acontecendo lá em casa. As pessoas estão muito irritadas, incomodadas. Sabe o que normalmente o novo convertido fala? Pastor, quando eu me converti, as pessoas da minha casa se viraram contra mim. Sabe por que elas se viram contra você? Porque o Deus que libertou incomoda ela. O Deus que te trouxe paz incomoda quem não tem paz. O Deus que é o Deus de amor, que agora plantou amor no seu coração, não é o Deus deles. Então eles se sentem como? Como é? Primeiro, incomodados. Segundo, eles te isolam. E agora eu não vou mais convidar você para vir na festa não, porque agora você é crente. Caramba. É isso, pastor. Eu nunca mais fui para lugar nenhum, porque minha família nunca mais me chamou. Amém, irmão. Amém. Porque feliz é aquele que larga pai e mãe por amor a mim, aquele que larga irmão, tio, avô, parente. Porque essas pessoas que estão sendo incomodadas, elas não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Nós precisamos ter essa capacidade de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas será que para por aqui? Aonde que ele continua? Nem habita onde? Em casa. Que coisa triste. Eu, quando li isso pela primeira vez, outras vezes eu já tinha lido, eu fiquei imaginando assim, são os moradores de rua. Assim que eu cheguei hoje à noite na igreja, não sei quantos repararam, tinha uma pessoa deitada, dormindo
na porta da igreja. Eu falei, é ele, não tem casa, não mora em casa. Aí o Espírito Santo me fez entender o seguinte: que casa é essa? Nós estamos falando de coisas físicas, endereços CEP ou coisas espirituais? Coisas espirituais. Essa casa é a casa de Deus, irmão. As pessoas que andam e vivem sobre a escravidão dos demônios não ficam na casa de Deus. Elas não conseguem. Você vai ver o histórico eclesiástico dela, ela passou por 200 igrejas. E sabe por quê? Ela nunca está satisfeita em lugar nenhum. Ela nunca está feliz em lugar nenhum. Lugar nenhum serve. O problema é o lugar. Então eu mudo. Não, é o pastor Jorge. Eu mudo da igreja. Não, é o introdutor. Eu não gostei da camisa dos introdutores. Qual é o resultado disso? Eu mudo. Não, estou sendo perseguido na igreja, não tenho oportunidade nenhuma na casa de Deus. O que eu faço? Eu mudo. Tanta igreja para eu ir, eu vou. Irmão, pode ser uma forma, olha o sinal, pode ser uma manifestação espiritual na tua vida, com um propósito único, de tirar você da casa de Deus. De destruir um pouquinho de comunhão que você ainda tem com quem? Com Deus. Porque duas coisas, é claro. Se nós estamos aqui, nós já temos consciência do que nós viemos fazer aqui. Eu vim adorar a quem? A Deus. Cara, eu não vim aqui por causa da minha mãe. A propósito, ela vai viajar hoje e peço que os irmãos orem por ela. Ela vai para Paraíba ver a netinha. A bisneta, né? Orem por ela. Eu não vim aqui por conta do irmão Moisés. Não, sou muito amigo do irmão José Trindade. Pronto, vou ficar aqui. Eu gosto tanto do irmão José. Tem gente que não consegue separar isso. Não, eu estou lá porque meu pai era de lá. Quanto tempo? 100 anos. O que você fez? Nada, só fiquei lá. 100 anos num lugar e não faz o quê? Nada. Pastor, é isso, pastor. Eu estou sem casa. Estou desabrigado espiritualmente. Eu venho num lugar que eu penso que é a minha casa, mas ali não é minha casa. Porque olha bem, na tua casa você tem a chave de quê? E o que disse Jesus? Eu sou a porta. Para que você, como ovelha, passe por ela, preste atenção nisso. Você tem que entrar, você tem que passar por Jesus. Então eu estou aqui por causa de Jesus. Porque Jesus me permitiu o quê? Passar por ele. Segundo, quem vem a mim, complete. Jamais joga fora. Jesus não é acumulador. Sabe qual é o problema do acumulador? Tudo que não é bom, tudo que é velho, tudo que não precisava guardar, Jesus o quê? Não. Jesus não é acumulador. Jesus, prepare o glória, é transformador. E tem gente que chega na igreja acumulado, cheio de coisa. Ele não consegue ver que Jesus quer que você esteja na casa dele para ele transformar a sua vida. Quantos passaram por Jesus e este lugar passou a ser a sua casa? Levante a sua mão. É isso aí. Este lugar, quando o diabo tentar impedir de você estar na casa de Deus, o que você vai dizer? Não, Senhor, eu tenho um compromisso com aquele que me deu a chave. Sabe o que Jesus diz? Que ele te dá a chave desse lugar. E isso está à nossa disposição por conta da ação de libertação sobre a vida das pessoas que aqui estão. Pastor, minha vida está toda trancada. É lógico. Com quem você anda, tranca a tua rua. Tranca seu trabalho.
tranca seu coração. Pastor, estou com um coração igual uma pedra de gelo, eu não consigo mais amar ninguém. Claro, com quem você anda, tranca tudo. Compreenderam o nome do demônio? Qual é o nome do demônio? É ele que estava trancando a vida dessa pessoa ali. Pastor, isso é muito pentecostal para o meu gosto. Então Jesus precisa destrancar o teu ouvido. Porque está na Bíblia. A casa que Deus dá para essa pessoa depois da transformação, você vai ler, porque eu vou ler esse versículo antes de terminar. Já estou terminando. Ele diz assim: volta para tua casa. Agora ele sai da rua com a roupa, volta para tua casa e diz para todo mundo o que eu fiz por você. E o texto acaba dizendo o seguinte: ele voltou e adorou a quem? A Jesus. É assim que nós estamos, nessa condição. Por último, amado, tinha tanta coisa para falar, irmão, meu Deus, mas é algo maravilhoso. Porém, vivia onde? Vivia onde? Em lugar de pessoas mortas. Túmulos. O túmulo significa o quê? Lugar de pessoas mortas. Cemitério. Outro sinal. E o último da noite, pelo menos nessa direção. Nós temos muitas outras coisas, eu vou usar esse texto outras vezes. No próximo domingo, pelo menos é a nossa intenção. Venha, se você quer aprender mais sobre isso, mais sobre esse tema, e exercendo a autoridade espiritual que Deus nos dá, te dá a condição de, aprendendo e pela fé, você também se tornar livre por Cristo Jesus. O que é esse sinal de pessoas vivendo com pessoas mortas? Irmão, há uma grande nuvem de pessoas que nos rodeiam, que estão comprometidas com o diabo. Pessoas que bebem, que fumam, que jogam, se prostituem, pecam. Tem um amor, eles têm amor ao pecado. Nós não podemos nos isolar dessas pessoas. Mas eu não preciso viver no meio delas. Vós sois o sal da terra. Ainda que você esteja no lugar onde tem morto, você é a representação da vida. A vida que Jesus te deu. Você é o sal. Mas as pessoas que estão, de alguma forma, sendo perseguidas por espíritos malignos, eles têm prazer em viver com pessoas que não têm nenhuma relação com Deus. Uma coisa muito comum, é uma frase que eu particularmente não gosto de usar. E sempre que eu vejo, ou eu uso, ou alguém próximo a mim usa, eu fico preocupado que ele diz assim a frase, abram aspas, reticência, não tem nada a ver. Ou seja, isso não tem problema nenhum. Tem problema nenhum eu sair para uma festinha onde tem gente que bebe. Não tem problema nenhum eu conviver com pessoas que furtam, que roubam, que têm maus hábitos. Não tem problema nenhum. Eu sei que eu sou forte, eu não vou cair. Não tem problema nenhum. Esse cheiro de gente morta não me incomoda. Esse cheiro de carne podre não me incomoda. Tem alguma coisa errada aí. Os santos não vão deixar de conviver com ímpios. Mas o salmista diz assim: bem-aventurado que não se assenta na roda de escarnecedores. Ele não pode se agradar com quem pratica o mal. Ele não pode concordar com a maldade que está no mundo. Ele não pode querer que as pessoas... É muito comum as pessoas falarem assim: essa pessoa devia morrer mesmo. Eu queria mais é matá-la, tanta raiva que ela me deixou. Que isso?
Olha o que você está representando. Pessoas que lhe fizeram mal, a Bíblia diz, não deve pagar o mal com o mal, mas deve pagar o mal com o bem. Pessoas que te perseguem, pessoas que te fazem você caluniar, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18, você deve orar por eles. Os que te perseguirem, você deve caminhar 1, 2, 3, 4, 5 milhas com eles. Não é desejar o mal. Eu queria que Deus levasse essa praga para o inferno. São sinais. Sinais de pessoas que vivem uma opressão, uma possessão, um domínio que não é bom. São sinais que você deveria se atentar, porque se o espírito mal tem conduzido a tua vida, você certamente está muito perto de ter resultados ruins naquilo que você faz. Pastor, o que eu faço então? O que eu devo fazer então? Por favor, para a nossa conclusão, abra a Bíblia no versículo 35, ou então o projetor no versículo 35. Então o povo saiu para ver o que havia, o quê? Acontecido. Seja sincero uma vez na vida para você mesmo, não ter consequências espirituais eternas. Você consegue enxergar uma dessas manifestações há pouco em você ou alguém que você conheça? Você consegue ter sinceridade ao ponto de dizer assim, Senhor, eu estou atravessando um tempo ruim da minha vida e eu vi uma opção dessas coisas que o pastor falou em mim. Você consegue dizer isso para o Senhor? Levante a sua mão. Graças a Deus. Fica assim com a sua mão erguida. Aproximando-se, Jesus encontrou o homem que tinha saído os demônios vestido. O demônio sai, o que ele faz? Ele coloca roupa. Aquele que estava isolado, agora ele tem o quê? Direito de comunhão. Fica com a mãozinha assim. Sabe o que Deus está te dando essa noite? O direito de comunhão. Comunhão com quem você quer. E comunhão com quem você não quer. Porque ter paz com um amigo é mole. Ter paz com quem nos ama é muito fácil. Nós precisamos ter paz com quem? Com os nossos inimigos. Ter paz com aqueles que gostam da gente, anda com a gente, que carrega a nossa bolsa, que faz tudo que a gente quer. Isso é fácil, irmão. Agora você começa a irritar o diabo quando todo mundo que te irrita, você diz assim, tudo isso Jesus já levou lá na cruz do Calvário por mim, isso já é problema dele. Isso já é problema dele. Agora eu estou livre em Cristo Jesus. Qual o segundo sinal? Em perfeito juízo. Pastor, agora eu estou entendendo que quando eu tomei a decisão, eu cheguei a reconhecer tudo que me fazia sofrer, coloquei na mão de Deus e tomei uma decisão. Não, eu não quero mais viver assim. A minha vida começou a ter o quê? Juízo. Vida com juízo, irmão, é porque você está vivendo a justiça do reino. Você sabe qual é a justiça do reino? Repita comigo, alegria, paz e santidade. Não tem nada para Jesus aí, não? Muito bem. A cruz estava pesada demais. Presta atenção nisso. Jesus andando. De repente ele cai no meio do caminho. E tinha um homem chamado Cirineu. Simão. O que faz aquele homem? Pega a cruz de Jesus e bota nas costas. Ali ele estava levando o maior peso da vida dele, que eram os meus pecados e os seus pecados.
Se teve alguém que sofreu depois de Jesus pelos meus pecados, pelos seus pecados, não tinha nada a ver com os meus pecados. Jesus tinha, porque Jesus era a promessa disso. Mas aquele homem não tinha nada a ver com os meus pecados e os seus pecados. Ele sai no meio da multidão, pega a cruz e coloca nos ombros, para mostrar ao diabo que não há nada melhor do que uma pessoa livre em Cristo Jesus. Uma pessoa que não é livre em Cristo Jesus carrega o fardo do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, da culpa, do sentimento de medo, sentimento de raiva, de rancor, de cólera, sentimentos esses que nós não conseguimos transferir isso por remédio. Você não consegue transferir, eu odeio fulano de tal, vou tomar 2 comprimidos de amor. Eu estou com tanta raiva do Joaquim, vou tomar uma dose de 40 miligramas de alegria. Não é assim que funciona. Os homens estão morrendo sem Jesus, vivendo numa casa presa, suja, sem luz, quando Jesus te deu a oportunidade de ter levado a sua cruz. E no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, ele diz assim: venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vou aliviar você. Para de querer andar sozinho, meu irmão. Isso não é para você. Isolamento não é para você. Para de viver sem comunhão. Deus abriu. Sabe o que acontece na hora que Jesus morre? Lembra o que acontece? Tem um véu, aproximadamente 9 metros de altura, aproximadamente 5 centímetros de largura. O véu rasga de cima para baixo. E naquela hora em que o véu estava sendo rasgado, o Filho de Deus estava morrendo na cruz do Calvário por você. Naquele momento que a separação acontece, ele está dizendo: agora você tem livre acesso, agora você pode vir correndo, agora você pode abandonar todas as grulhas, todos os grilhões, todas as correntes que estavam lhe prendendo, porque o Filho do Homem te libertou. E aquele que crê, e aquele que vive, e aquele que recebe a verdade, de verdade, João 8, está escrito lá: verdadeiramente sereis livre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei como está o inferno agora, mas sei que ele não está feliz com aquilo que Jesus já fez por você aqui. E eu queria dar a oportunidade para Deus fazer mais. Feche os seus olhos. E o texto termina dizendo assim, o versículo 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como foi o endemoniado tinha sido salvo. Versículo 37. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, porque eles ficaram com medo. E Jesus, entrando de novo no barco, foi embora. Mas ele foi embora e deixou uma pessoa ali o quê? Transformada. Daqui a pouco nós vamos embora. Cada um vai entrar no seu barco. Cada um tem a sua reta. Cada um tem a sua vida. Mas precisamos sair daqui todos certos de que Deus não te chamou para o isolamento. Deus não te incomoda. Deus me dá alegria, prazer. Deus não tirou de mim o direito do que Ele fez na cruz. Pelo contrário, Ele me deu alegria todas as vezes que eu me lembro que, ao me encontrar com Jesus, todas as coisas que me separavam dele, Ele me deu livre acesso. Vamos colocar de pé e vamos adorar o Senhor, agradecendo ao Senhor aquilo que o Senhor já fez. Quem sabe tem alguém aqui essa noite que queira esse Jesus maravilhoso, que cura e liberta. E pode ser que hajam pessoas aqui que estejam atormentadas espiritualmente e precisam de liberdade. Quem pode dar é Jesus.
Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Eu não poderia deixar esse culto terminar sem falar isso. Aqui eu estou representando o Ministério Infantil e eu peço oração pelas crianças. Hoje elas são crianças, mas depois elas vão ser jovens, não, adolescentes, jovens, depois adultos, né? E elas fazem parte dessa igreja. E através delas a gente toca as famílias dela. E a gente tem trabalhado sobre o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, e foi até o evangelismo aqui das crianças. E então meu irmão trouxe um melhor amigo dele, que se chama Guilherme, e já é terceiro domingo que ele veio. E essa moça é a avó dele, que tirou a própria vida mais cedo. Então, ore pelas nossas crianças. Ore pelo Guilherme, pela família do Guilherme, porque o pastor hoje abordou sobre o espiritual. E, antes disso também, minha mãe teve um livramento também, de morte também, ela e meu irmão, ao descer a comunidade de bala perdida. Graças a Deus não aconteceu nada com eles. Ele disse: mãe, eu orei pela senhora, pela gente na igreja e pedi para o nosso melhor amigo proteger a gente. Então, a gente tem essa oportunidade de estar cuidando dessas crianças, do Guilherme, da mãe, sabe? Eles estão aqui e eu glorifico ao Senhor porque ainda tem vida e a gente tem que sair daqui com essa esperança, né? A gente chora, a gente fica triste, né? Por essa vida, mas ficamos felizes porque a gente tem a oportunidade de estar aqui falando para os nossos irmãos, para ir pregar o evangelho lá fora e cuidar dessas pessoas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela sua presença entre nós e pela alegria, Senhor Deus, de ouvirmos o que o Senhor tem feito entre nós. Abençoe esse lugar, que todos aqueles que estão ouvindo, entendendo e aqueles que estão percebendo marcas, sinais que não são boas, que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se faça presente aqui hoje e para todos sempre. Amém.